E ainda vivendo esse momento belíssimo nessa manhã de domingo, nós queremos dar continuidade ao nosso encontro de hoje, onde eu acredito que através dessa semente que está sendo semeada, muitos frutos vão ser colhidos a partir desse encontro, desse momento em que nós estamos reunidos. Nós estamos reunidos para quê? Para celebrar, para ouvir o ensinamento de Jesus, para ouvir o que Maria, mãe de Jesus e nossa mãe, tem a nos ensinar, para que assim a gente possa levar para as nossas famílias, para as nossas paróquias, nossas comunidades, aquilo que o nosso irmão falou e que a mãe também pediu que fizéssemos: fazer tudo o que ele vos disser. E eu quero, irmãos, ao dar início à continuidade do nosso encontro de hoje, começando pela palavra de Deus. Quem trouxe a Bíblia, não esquecendo que nos nossos encontros, principalmente para nós que somos coordenadores, para nós que estamos à frente, nós que somos os testes de ferro, como podemos dizer numa linguagem popular, nós não podemos deixar a nossa Bíblia em casa quando nós vamos aos nossos encontros e às nossas reuniões pastorais. A palavra de Deus deve estar sempre ao nosso lado. Então, quem trouxe a Bíblia, por favor, abra o Evangelho de São Marcos. São Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 1. São Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 1. Vejamos o que a palavra de Deus nos diz nesse momento. Não é o Evangelho do dia, não é a liturgia diária, mas é uma palavra que através dessa abre as portas para o entendimento de todas as outras que vamos ouvir. Então diz assim: Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão se reuniu em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se. A barca estava no mar, enquanto a multidão estava junto ao mar, na praia. Jesus ensinava-lhe muitas coisas em parábolas. No seu ensinamento dizia para eles, ou diz hoje para nós: escutem, homens do texto. Um homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Os passarinhos foram e comeram tudo. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Porém, quando saiu o sol, os brotos se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram
e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu frutos, brotando e crescendo, rendeu 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra da salvação. Então, irmãos, como diz a própria palavra de Deus, esta é uma das parábolas que nós encontramos não só no Evangelho de Lucas, de Marcos, mas também em outros evangelhos. E por que hoje a importância para nós desta parábola? Nós já ouvimos como o surgimento do texto, nós já ouvimos a nossa caminhada como começou, nós sabemos que o texto dos homens começou lá em Maceió, foi a Olinda, a Jaboatão, de Jaboatão a Olinda, de Olinda aqui para Salgueiro, e de Salgueiro para tantas e outras comunidades, e muitas delas hoje se fazem presente aqui. Mas nós devemos lembrar também que o texto dos homens tem uma origem bem mais profunda lá na Alemanha, e aí a gente, com essa parábola que a gente ouviu hoje, nós queremos não desprezar os tipos de terrenos que é citado na Bíblia, na palavra de Deus, mas nós queremos aproveitar principalmente o último terreno. O terreno coberto é aquele terreno que nós precisamos para que o nosso empenho apostólico, o nosso empenho em divulgar a oração e a palavra de Deus, possa dar ênfase o objetivo principal do texto dos homens, que é resgatar o homem, trazer o homem para a igreja, para que esse resgate possa dignificar as famílias, e aí a gente possa produzir o que as famílias do mundo de hoje precisam, é estar mais próximos da palavra de Deus. E aí a gente imagina como a providência divina acontece na nossa vida. Lá na Alemanha podia ter sido em um outro lugar. Imagine os horrores que a Alemanha passou, que ia passar ainda, as guerras, como destruiu tantas famílias, tanta semente em terrenos foram semeadas. E aí de lá da Alemanha, justamente da Alemanha, surgiu um movimento que a gente conhece como movimento de Chanster. Foi através desse movimento criado, esse movimento fundado pelo padre também, o padre José Kempf, e lá no dia 18 de outubro de 1914, esse movimento estava sendo fundado. E aí começa tudo lá. Começou em uma igrejinha pequena. Essa igrejinha surgiu quando os padres naquela época, tinham os seminaristas, e aí os seminaristas foram crescendo, e não tinha mais espaço para que eles pudessem viver um momento de oração. E aí o padre José Kempf foi nomeado diretor espiritual desses seminaristas, e aí ele viu que precisava de um espaço, e esse espaço foi uma igrejinha que estava abandonada, lá no pé próximo ao cemitério, e que no momento estava sendo só para guardar os objetos que utilizavam na jardinagem e no cuidado com esse santuário grande. E de lá surgiu. Eles foram para lá, reformaram aquela igrejinha, e daí então eles perceberam e também sentiram, já porque o padre José Kempf era um padre bastante fervoroso na missão mariana, era um padre que se dedicava muito a Nossa Senhora, e ele sentiu a necessidade de fazer com que a mãe pudesse morar naquele lugar. E aí, através de uma aliança de amor com a Nossa Senhora, com os seus seminaristas, fundaram esse movimento apostólico, que daí ia se expandir por todo o mundo. Lógico que eles encontraram dificuldades. Logo surgiu a Primeira Guerra Mundial, logo por pregar a palavra de Deus, logo por estar incomodando algumas pessoas no regime político da época, esse padre ele foi colocado em um campo de concentração. Mas como a fertilidade, a humildade dele era tão grande,
não se perdeu esse carisma, foi crescendo, mesmo de lá onde ele estava. As pessoas que ficaram na missão de continuaram, até que o padre saiu do campo de concentração, depois foi exilado para os Estados Unidos, mas nem por isso, como a providência, como foi dito hoje aqui, não era humana, esse movimento cresceu. E de lá se expandiu para algumas partes do mundo. Do Brasil, primeiramente, chegou em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E do Rio Grande do Sul veio para o Nordeste, e do Nordeste foi onde gerou o Texto dos Homens, como nós já acompanhamos nos debates, nas palestras anteriores. Então, o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que o Texto dos Homens está ligado diretamente ao movimento de Shanster. Esse carisma muitas vezes não é partilhado em muitos grupos. A gente observa e percebe que em muitos grupos do Texto dos Homens tem homens do texto, tem Texto dos Homens, ou simplesmente rezam o texto em grupo. Uns trazem na estampa Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora das Graças. Eu já vi em alguns encontros que a gente participou até a imagem do Papa João Paulo II. Por que isso? Porque justamente o que nós estamos fazendo hoje aqui, levando aos coordenadores, e para que os coordenadores levem também para seus grupos, para suas paróquias, essa informação que muitos dos nossos grupos às vezes não têm. E por isso se cria o Texto dos Homens, não tem uma orientação com o pároco, com o assessor paroquial, não tem uma orientação da coordenação nacional, e se cria o texto aleatoriamente, e que muitas vezes se denomina Texto dos Homens, mas que não tem assim um aprofundamento, um conhecimento de como surgiu, qual é o carisma do Texto dos Homens. Este é um dos motivos pelo qual nós nos reunimos aqui. Acredito que também em outros encontros, e que não participei, mas acredito que em outros encontros a nível regional já foi debatido, já foi esclarecido esse tema, e que é para que a gente, os nossos grupos, não que o texto dos homens, ele possa ser rezado assim como a gente reza aqui, assim como se reza lá em Olinda, em João Pessoa, em Maceió, porque nós também devemos considerar que cada paróquia, cada grupo possa ter a sua cultura. A gente, em visitas a alguns grupos, nós percebemos, aqui, como o nosso irmão Alterano já citou, nós iniciamos o nosso texto com o acolhimento, com a oração de acolhimento, depois nós invocamos a presença do Espírito Santo, depois a recepção da Mãe Rainha, depois da Mãe Rainha a gente inicia propriamente o texto, e aí a pregação da Palavra de Deus, e depois da pregação da Palavra de Deus, a gente faz a reza dos mistérios, colocando as nossas intenções e também tudo aquilo que a gente, as nossas meditações dos mistérios e a colocação das intenções. Não que todos os grupos sejam necessários rezar desta forma. Nós também tivemos a visita do grupo de Penaporto, uma cidade vizinha aqui, e eles gostaram do sistema, da forma como a gente reza, e disseram que a partir daquele instante também iam fazer a mesma coisa que a gente faz aqui. O importante, irmãos, não é a forma de como é rezado isso. O importante é que se reze e que tenha esse carisma, que o Texto dos Homens tenha essa origem, ligado ao movimento de Shanster, ao movimento do apostolado da Mãe Rainha. Gente, é isso que o Marcelo falou, não deu para colocar no meu momento, mas eu queria até partilhar com vocês. Tem algumas cidades, gente, não precisa citar nome, que o texto é mecânico. Não foi para isso que ele foi criado. É uma devoção e é uma espiritualidade. Não existe devoção e espiritualidade em coisa mecânica, não. Aí o que o Marcelo colocou, a acolhida é importante, gente. Acolher quem está chegando pela primeira vez. Eu sou mais você acolher ele que está chegando pela vez, porque toda vez você cantar parabéns. O parabéns é uma vez por ano. E a acolhida é toda semana. Outro detalhe importantíssimo na recitação do texto: muitos grupos não saboreiam Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Acalma
A cultura oriental, o texto foi criado pelos monges, que são pessoas contemplativas. Então, o meditar na palavra. Se o seu grupo, eu costumo dizer isso a Marcela, às vezes no seu Chico, a gente acaba muitas vezes debatendo muito isso na gente. Se o seu grupo é 1 hora, dá para fazer tudo. Vai ter dia que você vai precisar trabalhar mais a palavra, então você vai tomar 12 a 13 minutos do texto. Aí o que você vai fazer? Nos outros mistérios, não é que você vai às carreiras, não. Mas se você cantou a música todinha e medita ainda, você vai diminuir. Porque é uma espiritualidade. O homem tem que chegar no grupo baleado, cansado, canceroso, e ao término do texto ele tem que voltar para casa aliviado e testemunhando Jesus. Senão, o que é que nós fizemos? Só ligamos o som, botamos o grupo para cantar, lemos a palavra, mas o essencial é a espiritualidade, como Marcelo colocou. Então, essa questão do evangelho ser antes, eu acho melhor ser antes do texto, porque em cima do evangelho eu costumo meditar o texto. Mesmo que eu vá para os gozosos, gloriosos, luminosos, mas Deus não pode toda semana falar a mesma coisa com o grupo. A cada semana Deus fala diferente. Por isso que eu separo mais o evangelho do que as cartas, do que outras coisas. Por quê? Porque eu trago Jesus no evangelho vivo. É palavra de Jesus. Desculpa, eu tenho tomado seu tempo. E continuando, aí a gente, como nós somos coordenadores, nós devemos ter também a certeza, colocar dentro da nossa mente, que nós como coordenadores, nós não somos dono da razão. Nós também devemos observar